Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. A passagem hoje que nós vamos partilhar, a partilha da palavra, está em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Repetindo, Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 17. Aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, ao passo que os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E nesse dia da conversão de São Paulo, que nós celebramos junto com toda a igreja, a conversão de São Paulo, a gente para um pouquinho para pensar, né? Como é que pode a conversão de um homem mexer tanto com a história da igreja, com a história da cristandade, com a história de nossas vidas? A importância da conversão. E além de celebrar a conversão de São Paulo, como a igreja hoje nos convida, há um convite além. O convite de celebrarmos hoje, nesse dia, nessa terça-feira, a nossa própria conversão. Celebrar, fazer memória da nossa própria conversão, que é um processo. A cada dia a gente vai mudando, dando os passos de santidade, largando os vícios, largando os maus hábitos, buscando viver com coerência esse caminho de conversão. Mas é importante celebrar a conversão, é importante viver este caminho, este processo de conversão com alegria. E é interessante porque nesta passagem, os discípulos de João é que vão questionar Jesus. Me chamou a atenção o fato de não terem sido os fariseus, não foram os doutores da lei. Quando eu fazia o estudo desta passagem, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Não foram os fariseus que foram ali questionar Jesus, foram os discípulos de João Batista. Vejam, homens piedosos, homens tementes a Deus, homens que estavam ouvindo os ensinamentos daquele que era o precursor de João Batista, ouvindo os ensinamentos de João Batista, mas mesmo assim eles ficaram incomodados. Assim como eu, assim como você, nós muitas vezes ficamos incomodados diante daquelas atitudes que a gente vê em determinada pessoa e nós não compreendemos. Aquelas pessoas, os discípulos de João Batista, ao verem Jesus e os discípulos de Jesus não jejuando, eles ficaram intrigados, ficaram incomodados e foram então questionar. Aproximaram-se do mestre de Jesus e disseram: por que os teus discípulos não jejuam? E Jesus então vai dar essa resposta, né? Acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Jesus então responde dizendo: eu sou a novidade, eu vim trazer algo novo, eu vim trazer a boa nova.
Só que Jesus, ele não se prende apenas a esta resposta, ele continua. E aí ele vai falar a respeito do pano novo em roupa velha. Porque ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, versículo 16. Porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. E aí ele vai dizer no versículo 17: também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem, mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. O Senhor vai falar sobre aquilo que é novo e aquilo que é velho. Ele vai falar a respeito do vinho novo que não pode ser colocado em odre velho. Aí eu estava fazendo estudo dessa passagem e fui então tentar descobrir um pouco a respeito do odre. E eu descobri, e partilho com você essa descoberta, de que o odre, no tempo de Jesus, ele era feito com pele de animal. Ele era feito com pele de animal. É um processo, se tirava toda a pele do animal, quando se arrancava toda a pele do animal, e não era apenas tirar toda a pele do animal, mas depois colocava essa pele do animal exposta ao sol. Hoje aqui está uma manhã linda, nessa terça-feira, o sol forte, né? Então era assim que eles faziam, pegava a pele do animal e colocava exposta ao sol e deixava ali secando. Como a gente vê, né, hoje em dia a carne seca, né, que se faz, como a gente fala, o jabá, né? Então que o pessoal coloca a carne ali e deixa ali secando ao sol, da mesma forma, deixava ali secando. Mas havia algo muito importante, não podia se deixar esta pele de animal ficar muito tempo exposta ao sol. Porque se esta pele de animal ficasse muito tempo exposta ao sol, o que acontecia? Ela ressecava e aí já não servia mais para ser o odre. Então havia um tempo certo, havia um equilíbrio para que esta pele do animal ficasse exposta ao sol. Então depois se fazia o odre. E com o passar do tempo, e quanto mais havia esse equilíbrio na exposição ao sol, melhor ficava o odre. E o odre, porque ele ficava bom, ele era duradouro. E aí isso me chamou a atenção, porque eu falei, nossa, né? Eu fiquei olhando assim a passagem e falei, o odre então para ser feito é assim. Às vezes a gente vê essa passagem e imagina assim, odre novo para vinho novo. Então temos que mudar a mentalidade, a conversão, a mudança de vida, o reavivamento no espírito, o vigor. Só que aqui nesta passagem você está falando que o odre novo, ele para ser novo, para ele poder suportar o vinho novo, o vinho da Boa Nova, ele precisa ser exposto ao sol. É a pele do animal que é tirada todinha. Existe um termo, né? Às vezes a gente fala assim, né? Às vezes a gente escuta, né? Quando o marido chega cansado do trabalho, trabalhou o dia inteiro, a esposa chega para o marido e fala assim, olha, nossa, parece que hoje, né? Você trabalhou tanto. E ele fala assim, você está cansado, né, meu amor? E ele diz assim, olha, arrancaram minha pele hoje no trabalho, né? Ele usa esse termo, né? Nossa, hoje trabalhei, parece que arrancaram a minha pele. Sinal da exigência. A exigência. Então, quando a gente usa até esse termo forte, me arrancou a própria pele, hoje, mas que me arrancaram a própria pele, foi algo que nos foi exigido, nos foi pedido. E foi tão forte essa exigência, esse pedido, que parece que foi arrancada a própria pele. O Senhor está falando exatamente isso, de uma exigência. O vinho novo, para caber em odres novos, é preciso passar pela exigência. É preciso passar pelo processo de conversão. Mas o mais bonito ainda não é isso. Não é saber que para ser um odre novo, você precisa ficar exposto ao sol e ver o calor, a quentura do sol. E saber que este processo não é um processo longo demais, porque se for longo demais, vai se perder o odre. Não é isso. O mais bonito é exatamente a conclusão que Jesus dá nesse texto, quando ele diz, mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Quando eu vi isso, Luzia, Emanuel e os meus irmãos, meu coração se encheu de alegria, porque ali eu vi o carinho de Deus. Deus que fala assim, eu quero conservar o vinho novo, mas eu também quero conservar o odre novo.
Deus não se preocupa apenas com o vinho novo. Deus se preocupa também com o odre novo. Ele quer que os dois se conservem. Porque tanto o vinho novo, que se põe em odres novos, assim os dois se conservam. Tanto um quanto o outro é importante. O vinho novo, nós sabemos que o vinho novo é a boa nova, é a palavra de Deus, é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas o vinho novo, para o judeu, era algo muito importante, o vinho. Né? Tem até um salmo que fala isso, né? Que o vinho traz alegria ao coração do homem. Né? Então o vinho era muito importante nas festas. Né? Até um dos chefes dos serventes vai... A gente conhece essa passagem, né, das bodas de Caná, que ele vai dizer lá para o noivo: você deixou o vinho bom até agora, o vinho melhor você deixou até agora. Então o vinho ele era muito importante nas celebrações, nas festividades. O vinho para o judeu tinha uma importância muito grande. E quando se fala aqui em vinho novo, se fala em vinho bom. Não é um vinho qualquer, é um vinho bom. E o que é o vinho ruim? O vinho ruim, o vinho que não presta, é o vinho que é misturado com água. Até no Antigo Testamento fala isso, do vinho aguado. O vinho, o simbolismo do vinho com água é do homem enfraquecido pelo pecado. Então, o vinho quando é misturado com água, vai virando como que um refresco de uva, ele não serve. Para Deus não serve. Tem que ser vinho novo, não refresco de uva. Não pode ser vinho aguado. E aí você vai olhando para a sua vida e vai vendo quantas vezes Deus quis dar na sua vida, Deus quis dar na minha vida, eu pude fazer no memória de tudo isso. Deus ofereceu para mim um vinho novo. Eu acabei tratando esse vinho novo como se fosse um refresco de uva. Eu não dei o devido peso à ação de Deus. Eu não dei a devida importância ao que Deus foi fazendo na minha vida. Eu fui tratando e vendo de forma errada as ações de Deus, interpretando de forma errada as ações de Deus na minha vida. E quando eu fui interpretando de forma errada as ações de Deus na minha vida, eu fui fazendo a leitura de que aquilo não era um vinho novo, mas era. Mas para mim não era. Eu fui tratando como se fosse um refresco de uva. Mas é o vinho novo. Às vezes em que Deus permitiu que eu, como uma pele de animal, fosse exposto ao sol e ficasse ali por um tempo determinado. Mas o tempo dele, o tempo de Deus, ele disse: pronto, agora já está bom. Sai do sol e vamos trabalhar. Mas eu fiquei agoniado, agitado e dizia: não, eu quero sair do calor desta provação, eu quero sair do forno dessa tribulação, eu não estou mais dando conta, me tira logo desse sofrimento, me tira logo. E eu fui falando isso para Deus e eu não fui entendendo na minha vida, na minha história, que eu tinha que ficar ali no sol e reclamando com Deus e dizendo: mas por que eu estou aqui nesse sol, nesse calor, nessa quentura terrível? E eu não sabia que Deus fazia de mim um odre novo. Ele queria me dar resistência, reforçar, dar consistência a esta pele. Têmpera a esta pele, isso mesmo, têmpera a esta pele. Mas tudo isso com o objetivo de que o vinho novo, não o vinho aguado, o vinho novo se conserve e o odre também se conserve.